Vamos então a algumas noções de estatística. Vejamos então o que é estatística. Ao preparar uma sopa, Adriana prova uma colherada para avaliar o teor de sal. Não é preciso tomar toda a sopa da panela para avaliar o tempero. O mesmo princípio que orienta a Adriana é um dos fundamentos da estatística, que é a ciência da indução lógica, isto é, das generalizações de características observadas em uma parte da coletividade que se deseja conhecer. Detalhando, a estatística é uma ciência fundamentada na teoria das probabilidades e em um conjunto de técnicas e métodos de pesquisa que abrange, entre outros temas, planejamento de experimentos, coleta de organização de dados, representação de dados numéricos por meio de tabelas e gráficos, análise de dados, previsões e tomadas de decisões em situações de incerteza com base na análise de dados. Ela pode ser aplicada nas mais diversas áreas do conhecimento, desde pesquisas sobre temas do cotidiano até pesquisas científicas. Nós temos contatos com essa ciência, por exemplo, quando vemos nos noticiários a previsão do tempo, os resultados de pesquisas eleitorais, a porcentagem de eficácia de um remédio ou as previsões de inflação para o ano seguinte. Vivemos em um mundo de números. Saber relacionar números com fatos ajuda-nos a acompanhar as rápidas transformações do dia a dia, assim como facilita a interpretação crítica de resultados de pesquisas estatísticas, dificultando o engano induzido por resultados falseados. Vejamos então alguns conceitos preliminares. Em setembro de 2015, foi divulgado o resultado da pesquisa de opinião pública, Retratos da Sociedade Brasileira. Mobilidade Urbana, realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, IBOP, a pedido da Confederação Nacional da Indústria, CNI. Uma das perguntas feitas aos entrevistados foi: com que frequência o senhor ou senhora utiliza transporte público? A tabela abaixo mostra o percentual de resposta a cada alternativa oferecida. Então temos aqui duas colunas, as respostas e o percentual. Todos os dias, percentual de 28%. Quase todos os dias, 18%. De vez em quando, 20%. Não uso transporte público, 18%. 16%, aliás. Raramente, 15%. Não sabe ou não respondeu, 3%. Essas respostas permitiram ao IBOP a seguinte conclusão: quase metade dos brasileiros usa transporte público frequentemente. Observando que essa conclusão se refere ao universo de todos os brasileiros, algumas questões podem surgir naturalmente. Primeiro, o IBOP teria entrevistado toda a população brasileira para chegar a essa conclusão? Como são realizadas pesquisas como essa? Veremos que nem sempre é necessário entrevistar toda a população para chegar a uma conclusão confiável. Nesse caso, as respostas foram obtidas por amostragem, ou seja, da população toda foi escolhido um subconjunto, chamado de amostra, que representa a população, e a pesquisa foi feita com essa amostra. A realização de uma pesquisa não é simples, é preciso planejá-la com muito cuidado para que os resultados sejam confiáveis, conforme veremos no item a seguir. Planejamento de uma pesquisa estatística.
Basicamente, no planejamento de uma pesquisa, devemos seguir essas etapas. Definir o objetivo, procurando cercar o problema que a originou a necessidade da pesquisa. Definir a população da pesquisa, ou seja, quais são os elementos que podem oferecer dados sobre o assunto em questão. Definir se a pesquisa será feita com todos os elementos do universo associado à pesquisa, pesquisa censitária, ou com apenas uma parte dele, pesquisa por amostragem. Caso a pesquisa seja por amostragem, definir qual será a parte da população a ser pesquisada, buscando uma amostra representativa. Elaborar as questões a serem feitas para obter dados sobre o assunto. Nesse momento, é importante formular questões imparciais, ou seja, que não induzam o entrevistado a dar determinada resposta. Definir como os dados serão levantados por observação, questionário, entrevista ou outro método de coleta. Coletar os dados e organizá-los. Apresentar os resultados em forma de tabela ou gráfico. Analisar e interpretar os dados, calculando medidas estatísticas, se necessário. Tirar conclusões sobre o tema pesquisado com base na análise dos dados. Ao longo deste capítulo, estudaremos mais detalhadamente alguns dos conceitos apresentados acima e veremos algumas formas de organização, representação e análise de dados.